Olá pessoal, agora vamos falar sobre potência elétrica. Então, a potência elétrica dissipada por um condutor, ela é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo, tá certo? Então, se a gente pensar em dois carros, né, um com motor 1.0, dois carros idênticos, só que um motor 1.0, outro carro com motor 2.0. A gente vai perceber que aquele que terá o maior consumo de combustível, se eles forem utilizados de maneira iguais, né, é o carro que tem uma potência maior, ou seja, o 2.0. Ele vai ter um consumo de combustível maior, né, porque ele vai precisar de mais energia para fornecer aquela potência para o motor e ele conseguir, né, ter uma arrancada maior, tá certo? Então, matematicamente, a gente pode dizer que a potência é a energia sobre o intervalo de tempo. E a unidade de potência para o sistema internacional recebe o nome de watt, e ela é representada pelo W, onde 1 watt corresponde a 1 joule de energia por segundo, tá? Bom, se a gente considerar que toda energia perdida em um circuito é resultado do efeito Joule, né? Ou seja, transformação de energia elétrica em energia térmica, admitimos que a energia transformada em calor é igual à energia perdida por uma carga que passa pelo condutor, ou seja, a energia antes menos a energia depois, né? Mas se a gente relembrar lá da equação de energia potencial, a energia potencial é a carga vezes o potencial no ponto A, e a energia potencial no ponto B é a carga vezes o potencial no ponto B. Se a gente colocar a carga em evidência, ficaremos com VA menos VB, que é a diferença de potencial entre os dois pontos A e B. Assim, se a gente substituir essa relação na equação de potência, a energia será o módulo de Q ou vezes a diferença potencial sobre o intervalo de tempo. Só que a quantidade de carga sobre o intervalo de tempo, a gente viu que está relacionado à corrente elétrica. Então podemos dizer, né, que se um condutor estiver submetido a uma certa diferença de potencial entre dois pontos A e B, como este da figura, né, onde a gente tem o ponto A e o ponto B conectado a uma diferença de potencial, a potência, ou seja, o quanto de energia elétrica é transformada em energia térmica, pode ser obtida através da relação potência é igual a I vezes a diferença de potencial, onde I é a corrente que passa pelo condutor e U é a diferença de potencial entre os dois pontos, A e B, tá certo? Bom, essa relação ela pode se tornar, né, em mais duas outras relações utilizando a primeira lei de Ohm, onde U é igual a RI, né? E em muitos casos facilitar nos cálculos e conclusões de alguns questionamentos. Então, se a gente substituir relembrar a equação que a gente viu anteriormente, o π, né, a potência é I vezes U. Se a gente substituir o U como sendo RI, vai ficar R vezes I, daí ao quadrado, tá certo? Então, potência, uma outra maneira de se pensar, é a relação que pode ser obtida também pegando a resistência elétrica e multiplicando pela corrente ao quadrado. E da mesma equação da primeira lei de Ohm, se a gente isolar o I, né, então vai ficar U sobre R. E se a gente substituir de novo, né, na equação que a gente viu no slide anterior, a gente vai ter então que a potência vai ser I, que é U sobre R, então vai ficar U vezes U, dividido por R, então U ao quadrado sobre R. Então a gente vai ter três maneiras de calcular a potência. Qual que eu devo usar? Aquela que depender, né, aquela que estiver de acordo com os dados da questão.
Se a questão me der a diferença de potencial e a resistência, devo utilizar esta última. Se a questão me der a corrente e a diferença de potencial, utilizo essa primeira aqui e assim sucessivamente, tá bom? Então, para a gente evidenciar isso, vamos fazer mais alguns exemplos. Então, exemplo 5 diz o seguinte: qual a corrente que passa por uma lâmpada de 60 watts em uma cidade onde a tensão elétrica é 220 volts? Então, aqui, estou falando de watts, então estou falando de potência, 60 watts. E a diferença de potencial que essa lâmpada vai estar submetida, 220 volts. Queremos saber a corrente, Então aqui, PUI. Então, vou usar aquela primeira relação, o PIO. Então, potência 60. O I a gente quer encontrar. E o U 220. Então, passando aqui dividindo. 60 dividido por 220 será igual a I. Então, se a gente pegar 60 e dividir por 220, encontraremos uma corrente elétrica passando por essa lâmpada de 0,27 amperes, tá bom? Então, essa daqui é a resposta, do exemplo 5, corrente de 0,27 amperes. Vamos para mais um exemplo, exemplo 6. Considere uma lâmpada de incandescência com as seguintes especificações, são chamadas de valores nominais. Uma potência de 100 watts quando submetida a uma diferença de potencial de 200 volts. Isso daqui são chamados, como a gente falou, de valores nominais. O que é que significa isso? Significa dizer que essa lâmpada ela foi fabricada pensando na condição de estar submetida a 220 volts e, dando essa condição de 220 volts, ela vai emitir uma luz equivalente a uma potência de 100 watts. Se a gente submeter ela, em vez de 220 volts, a 110 volts, a diferença de potencial será menor. Então, para a gente manter a mesma resistência da lâmpada, já que a lâmpada é a mesma, o que mudou foi apenas a condição que ela estava submetida, 220 volts. Então, se a gente diminuir de 220 para 110, a lâmpada ela não vai não vai produzir uma luz equivalente a 100 watts, perdão. Ela vai ter uma potência menor do que 100 watts, porque a diferença de potencial foi menor, no caso 110 volts. Agora, se eu submeter essa lâmpada a uma diferença de potencial maior do que 220 volts, vamos supor 380, o que é que vai acontecer? Ela vai, de início, instantaneamente ter um brilho anormal, vai produzir uma luz anormal e simplesmente ela vai partir o filamento da incandescência, porque ela foi fabricada para ir no máximo a 220 volts, dando algumas variações de 10 para cima, 10 para baixo, em média, mas 220 volts. Se você submeter mais do que isso, a potência dela vai ser muito maior, o filamento não vai aguentar da lâmpada incandescente, e aí essa lâmpada ela vai queimar, como a gente diz popularmente, Então, aqui está a lâmpada incandescente e aqui tem esse filamento aqui, que emite luz, tá certo? Então, calcule a resistência elétrica dessa lâmpada operando corretamente. Significa operando de acordo com os valores nominais. A equação P é igual ao quadrado sobre R. Então, se a gente isolar o R dessa relação, vai ficar U ao quadrado sobre P. E aí, se a gente substituir os valores, o U é 220 ao quadrado. E o P vale 100 watts. Então, se a gente fizer essas contas, 220 ao quadrado
dividido por 100, a gente encontrará uma resistência de 484 ohms, que é a resposta do item A. Você também poderia, né, fazer a questão utilizando o P é igual a corrente vezes a diferença de potencial, e encontrar o I e substituir novamente na lei de Ohm. U é igual a R vezes I, que você encontraria a resistência, certo? Letra B. Ignorando a variação da resistência elétrica com a temperatura, calcule a potência dissipada pela lâmpada se fosse ligada a uma rede elétrica de 110 volts. Então a lâmpada, ela continua a mesma. O que foi que a gente percebe aqui? Ó? Que quando conecta ela a 220 volts, a potência emitida por ela é de 100 watts. E esse filamento aqui possui uma resistência de 484 ohms. Se em vez de eu submeter ela a 220 volts, se eu submeter ela a uma diferença de potencial de 110 volts, o que é que vai acontecer com essa potência e o que é que vai acontecer com essa resistência? Primeira coisa, a resistência da lâmpada continua a mesma. Por que a resistência continua a mesma? Porque a resistência está relacionada ao material que a gente está utilizando para fazer a lâmpada. Então, o material é o mesmo. O que mudou foi a diferença de potencial, a energia que vai passar por ela. Então, a resistência continua sendo a mesma. Então, como a resistência é a mesma, eu posso, né, utilizar a relação entre potência, resistência e diferença de potencial, né, para encontrar a nova potência. Então, vou chamar a nova potência de P2. Então, é o 2 sobre a resistência. Então, a nova potência será igual. O 2 agora, né, a nova diferença de potencial, não é mais 220, sim 110 volts. Então, vai ficar 110 ao quadrado, dividido pela resistência, que continua a mesma, uma vez que a resistência só depende do material. Então vai ficar 110 vezes 110 dividido por 484. Então a gente vai encontrar uma potência, neste caso aqui, ó, igual a 25 watts. Então, se a gente submeter essa lâmpada a uma diferença de potencial menor, ela vai iluminar menos, porque a potência dela foi reduzida, já que ela está recebendo menos energia por quantidade de carga, certo?